reino da luz, no reino da luz, só tem guarida quem vai com Jesus. No reino da luz, no reino da luz, só tem guarida quem vai com Jesus. Só alcança o roteiro do Mestre e também seu eterno esplendor. Quem passar pela vida terrestre, semeando as virtudes do amor. Esse amor é o amor caridade, que reúne teístas e ateus, irmanados na mesma verdade, luz divina do Cristo de Deus. O sol alcança o roteiro do Mestre e também seu eterno esplendor. Quem passar pela vida terrestre, semeando as virtudes do amor. Esse amor é o amor caridade, que reúne teístas e ateus, irmanados na mesma verdade, luz divina do Cristo de Deus. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, vamos chegando mais no momento de encontro com Jesus, né? À luz da doutrina, à luz de seus sábios ensinamentos. Boa noite a todos, antes de tudo, né? É que nós possamos ter uma sintonia mais adequada com essas energias salutares que nos envolvem nesse momento, quando falamos dos ensinamentos do Cristo. E essa noite, meus irmãos, nós vamos falar de retratos de família. E quem vai escorrer sobre o assunto, a nossa irmã Miriam, ela vai abordar o tema, trazendo à luz da doutrina a percepção de um tema sempre atual, né? Família. Ô, família, como dizia a mãe, a Vera, né? A música, né? Papai, mamãe, titia, família, família. Esses são os nossos grandes desafios, né? Postos para nós. A convivência com aqueles que no passado, por algum motivo, foram os nossos credores ou os nossos devedores, sob o mesmo teto, sob os mesmos laços sanguíneos. Então, sem mais delongas, né? Vamos fazer nossa prece inicial, agradecendo a Jesus a oportunidade bendita e essa espiritualidade que, em nome do Mestre amado caminha junto a nós, possa nos envolver com suas vibrações edificantes, para que, sob a égide do Cristo, possamos ter as percepções mais dilatadas, os corações e mentes abertas, receptivos a essas vibrações maiores, que possam seus ensinamentos, o divino e querido Mestre, tocar os nossos corações, ajudando-nos a trilhar essa nossa jornada evolutiva com mais maturidade, com mais responsabilidade, com mais equilíbrio. Que possamos, Jesus, aproveitar esse momento maravilhoso e beber da tua fonte, Jesus. E sairmos desse encontro bem mais fortalecidos, mais reflexivos, e busquemos, Jesus, a tão necessária reforma de nossos valores. E por isso, Jesus, te pedimos, nos ampare. Se conosco, divino Jesus, hoje, agora e por todo sempre. E que assim seja. Miriam, você já conhece a história das 19h50, né? Das 20h50, não conhece? História conheço. Então... Posso até esquecer, dependendo da velocidade, né? Tem que dar uma paradinha. Mas você dar uma freadinha. Pode deixar. Está com você, minha irmã. Fica à vontade. Boa noite, paz e alegria para todos vocês que estamos aqui reunidos e unidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que os nossos estudos nos sirvam para reflexões
para as nossas vidas e para os nossos irmãos desencarnados também que nos acompanham nesses estudos. O tema é retratos de família, né? Já está até no plural, né? Geralmente as famílias tiram muitas fotos, né? O que é um retrato de família? A gente fica pensando, né? O que é um retrato? É uma representação da identidade do fotografado, né? É memória, né? Ela relata, a gente pensa em memórias quando a gente fala retratos, né? De família. Então, a família, gente, ela é muito importante. E trazendo um retrato de família, eu escolhi o retrato de família do Chico, para a gente iniciar os nossos estudos. No Evangelho do Chico, que é escrito por Carlos Arbacelli, no capítulo, não é capítulo, são itens, no item 133, ele fala: meu pai era um homem muito severo, convivi pouco com ele, mas ele me marcou muito. Hoje compreendo que tive o pai que precisava ter. Se eu tivesse tido moleza, não sei o que teria sido de mim. Não sou adepto da violência, mas aprendi que sem disciplina criança alguma vira gente. Tínhamos muito medo de meu pai. A gente andava miudinho. Médio que cresce sem dificuldade, sem luta, não se retempera para continuar na tarefa. Nesse sentido, devo muito a meu pai. Ele me combatia, mas, por outro lado, não me consentia em responsabilidade. Ele não ia ao centro, mas queria saber se eu tinha ido. Apenas nos seus últimos tempos é que houve uma maior aproximação entre nós. Ele não dizia, no entanto, eu lia nos seus olhos dele o desejo de se desculpar comigo. Nunca tivemos a conversa que com certeza um dia ainda veremos de ter. Aí ele vai falar da mãe dele. No 134 ele fala: Cidália sempre me dizia: Chico, o seu pai é um homem honesto, não fique aborrecido com ele. Cidália, depois de minha mãe, sem dúvida, é o espírito a quem mais devo. Posso dizer que ela conseguiu me resgatar do abismo. Quando ela partiu, compreendi que a minha vida nunca mais seria a mesma. Naquele exato momento, eu tive que crescer e criar a minha própria reserva de forças para assumir os filhos dela com o meu pai. Depois de minha mãe e de Cidália, nunca mais tive aconchego de colo de mãe. Os espíritos me deram e me dão muito carinho, mas com todo o meu respeito a eles, eu sinto muito a falta delas duas. Se eu puder, após a minha desencarnação, serão esses dois espíritos que eu gostaria de encontrar primeiro. Enquanto não encaminhei o último filho de Cidália, não me senti livre do compromisso. Quando o último se casou, pude com maior liberdade seguir o meu próprio caminho. As meninas, minhas irmãs, haviam ficado muito pequenas. À noite, sentindo falta da mãe, elas se passavam para a minha cama, dormiam agarradas em mim. Eu tinha que lhes contar histórias para que parassem de chorar, fazendo forçar para não chorar junto com elas. E os espíritos vinham, escreviam, confortavam o meu coração. Era o serviço, a casa, o centro, os meninos da Cidália, os amigos, o pessoal que começava a me procurar em Pedro Leopoldo. Não havia tempo para nada. A caridade sempre foi o meu lazer. Visitar as famílias mais pobres na periferia, conversar com aquelas senhoras de pano muito alvo, amarrado na cabeça, tomar café quente na caneca esmaltada. Ainda agora, sinto o cheiro do café da casa de Dona Chiquinha. Aquilo era uma vida de muita luta, mas era felicidade. Hoje, a coisa mudou. Não sei se para melhor ou para pior. A mãe do Chico, né? A primeira mãe que ele fala aqui é Maria João de Deus. Ela teve 9 filhos. E a Cidália foi a madrasta dele, que casou com o pai dele, e teve mais 5 filhos. Então, quanta responsabilidade do Chico, né, com os 14 irmãos. Quando a gente vê falando um pouco assim das tarefas dele, porque quando a gente pensa em família, a gente às vezes pensa mais só no pai, na mãe, mas família é o irmão, família é a avó, é o avô, são os tios, são os vizinhos, família é a família espiritual, o FEIME, família são as pessoas que convivem conosco, família somos todos nós, né? Porque Jesus falou, quem é meu pai? Quando eles perguntaram a Jesus, né, que os irmãos dele estavam esperando, ele o chamavam. Ele pergunta, quem é minha irmã? Quem são meus irmãos? Então, mostrando que nós todos fazemos parte de uma grande família. Gente, eu fico pensando, quando o Chico falava que era serviço, ele trabalhava, ele cuidava da casa, ele cuidava do centro, os meninos de Cidália, os amigos, o pessoal que começava a me procurar em Pedro Leopoldo. Não havia tempo para nada.
É interessante, né? Que quanto mais ocupada a pessoa é, mais ela dá conta de fazer tarefas, né? Quanto mais desocupada, mais falta de interesse ela tem de fazer algo, né? Isso é para a gente refletir, né? Às vezes a gente acha que a nossa família tá grande, né? Imagina uma família com 14 filhos, mais o pai e a mãe, 16. Né? Tem gente que acha que a casa tá pequena, para 1, 2 filhos, esse modelo de família de hoje, né? E a gente imagina como que eles viviam, né? Como que eles comiam, como que eles dormiam, como que eles se envolviam uns com os outros, né? Imagina se começasse uma briga de 14 filhos com o pai e a mãe para separar. Nossa, é Deus mesmo que sabe de todas as coisas, né? O Chico tem razão, deve dar muita saudade, né? Então, voltando aqui, já mais falando um pouco do nosso tema, à luz da doutrina espírita, a questão 774 a 775 é só um resumo do Livro dos Espíritos. Fala que há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis que os segundos constituem uma lei, que os segundos, que é da família, constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. A família é, pois, uma instituição divina, cuja finalidade precipua consiste em estreitar os laços sociais, ensejando-nos o melhor modo de aprendermos a amar-nos como irmãos. Nesse sentido, relaxamento dos laços de famílias representa uma prática antinatural, recrudescência do egoísmo. Então, aqui, os espíritos respondem para Kardec, né, sobre a família, a importância da família. E muita gente fala que a família está acabando, que a família não existe mais, a família está em destruição. Não, não é isso não. Né? Os espíritos falam que se isso acontecesse, seria uma recrudescência do egoísmo, né? Se a gente não quisesse mais compartilhar nada com ninguém, porque uma das características da família é o amor, é a caridade, é a benevolência, é compartilhar. Né? É algo que a gente aprende desde crianças, né? E deve ser repassado para nós, né? Desde criança, o ato de compartilhar. Compartilhar é só compartilhar coisas materiais, né? Compartilhar a presença, compartilhar o amor, aprender a escutar, né? Quando a gente era criança, que o pai falava, escuta, né? Escuta. E a gente do jeito que eu fui criada, eu nem mexia, né? Hoje, às vezes, o pai fala, muitas crianças não escutam os pais, né? Então, a gente tem que rever aí, né? Onde que está o problema, né? Se está com os pais ou com as crianças, né? Este é o papel do pai, não é o pai ser um pai severo, um pai agressivo, um pai dominador, né? Mas o pai é um educador. O Chico falou do pai dele. Se o pai dele tivesse relaxado nas lições de vida com ele, como ele teria aprendido tudo que ele aprendeu? A importância do pai. E também acho muito lindo quando o Chico fala que quando ele desencarnar, ele quer ver a Cidália e a Maria, a mãe dele. Que amor que ele tem pelas mães, não só as mães que ele teve, mas por todas as mães. O Chico falava que quando a mãe o procurava, que tinha um filho que tinha desencarnado, em busca de uma esperança, eram os momentos que ele mais sofria, porque ele sabia como aquele coração estava em frangalhos, e Chico sabia acolher muito essas mães, né? Então, a importância, né? O homem ele nasceu para viver em sociedade, né? Os laços sociais são necessários ao nosso progresso. Então, como nós somos espíritos que somos fadados à perfeição relativa, então, conviver uns com os outros nos enriquece, né? Nos fazem crescer, mesmo que sejam passando aos nossos olhos, sejam de sabores que nós estamos vivendo em algum momento da nossa vida. Mas depois a gente vai ver que aquele aprendizado foi necessário para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, no item 8, o parentesco corporal e o parentesco espiritual, Kardec explica que só voltando aqui,
que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazer progredir. Aqui está falando, né, que da origem, a nossa origem é espiritual, né? O espírito existe antes da formação do corpo. Mas como esse espírito precisa de se desenvolver intelectualmente e moralmente, ele precisa dos pais. Ele precisa desse orientador, né? desse pai, dessa mãe, que torna, que o ensina, né? Que passa ensinamento de crescimento para ele. Crescimento intelectual, crescimento moral, de boas vivências, né? Ele fala que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Ele já está falando que porque nós temos laços consanguíneos, não quer dizer que esses laços também sejam laços espirituais, já sejam laços espirituais. Muitas das vezes ainda são nós, para se tornarem laços, né? E Kardec continua. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os de consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias, problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Para a gente entender, né, que Kardec nos orienta, que quando, às vezes, a gente vê dois irmãos que não têm afinidade nenhuma, mas são irmãos de sangue, e outras pessoas que não são da família consanguínea, mas que já têm afinidade, que já têm laços, né, que já têm sintonia uns com os outros. E ele fala que, para a gente entender isso, né, o Espiritismo fala da pluralidade das existências, né? A necessidade também da gente passar por diversas reencarnações, né, para o nosso crescimento. Só isso para explicar essas antipatias que existem dentro das nossos lares, das nossas famílias que a gente vê, né? A gente seria hipócrita se falasse que na nossa família é 100% sintonia. Né? Às vezes tem irmão que não gosta um do outro, mas não é porque não gosta que não pode passar a gostar. A espiritualidade também mostra isso para nós, que através do esforço, através do perdão, da caridade, a gente pode transformar essas algemas em almas gêmeas. Talvez não só numa reencarnação, ela é pouca, mas a gente tem que fazer um esforço, principalmente nós, que somos cristãos, que conhecemos um pouco do Evangelho, conhecemos um pouco de nosso Senhor, dos ensinamentos de Jesus. Eu falo pouco, gente, porque se nós conhecêssemos tudo e praticássemos, o mundo não estaria como ele está ainda. E Kardec continua, há duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis, como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. Então, ele fala, né, que tem dois tipos de família, dos laços espirituais e dos laços corporais. As dos laços espirituais, ele fala que esse relacionamento se perpetua, tanto aqui na Terra como na parte espiritual. Se nós estamos aqui hoje, provavelmente, eu espero que sim, que tem alguém que está na parte espiritual e que goste da gente, e que sente saudade da gente, e que já esteve conosco em algum momento de nossas vidas, e nós nos reencontraremos. Eu alimento essa esperança no meu coração, porque eu acredito na pluralidade das existências, porque eu acredito na imortalidade da alma, porque eu acredito em Deus, e sei também que essas separações momentâneas que a gente tem aqui na Terra, elas não são para sempre. A doutrina espírita, ela traz um consolo para as nossas vidas, né? Traz uma esperança, traz uma alegria do reencontro, uma vontade de que esse encontro aconteça, igual o Chico falou, né? Que ele quer ver
a Cidália e a Maria. Assim somos nós. Cada um de nós tem uma preferência de quando voltar para a parte espiritual, quem gostaria de encontrar. Todos nós temos, nós espíritas, porque nós sabemos que esse encontro é possível. Mas não precisa da gente voltar para a parte espiritual para que esses espíritos afins, familiares, amigos que nós gostamos, possam estar perto de nós. Né? Nós sabemos que eles podem vir nos visitar, podem vir, até mesmo, dependendo da condição espiritual, a nos ajudar. Mas nós não devemos ficar chamando por eles, entregando para eles responsabilidades que são nossas aqui na Terra. Devemos também deixar eles seguirem os seus caminhos. E quando puder, eles vêm nos visitar. A exemplo disso a gente vê no livro Nosso Lar. Né? O desejo, qual que era o desejo principal do André Luiz durante todo o livro Nosso Lar, que passa em torno de 1 ano. Qual que era o desejo dele principal? Voltar e rever a sua família. E a gente vê que isso só aconteceu praticamente no final do livro. Ele com aquele desejo, e depois a gente entende que ele não estava preparado para vir a esse encontro. Tanto que quando ele encontrou a família dele aqui na Terra, ele deixou que sentimentos menos bons abrigassem o coração dele quando ele viu que a sua esposa tinha casado de novo. Quando ele viu que a casa dele não tinha os móveis que ele deixou, como se ele deixou e eles tivessem que conservá-los. Quando ele viu que os seus filhos, as suas filhas, os seus filhos, não estavam pensando nele, uma só, né? No dia que ele veio, teve aquele pressentimento que o pai dela estava presente, e a mãe dela falou que para ela parar com isso, com essas coisas de ficar vendo, sentindo a presença do pai. Ele encontra uma pessoa doente, né? O marido da esposa dele, da ex-esposa dele, da viúva, né? Que ela se tornou viúva, e casou de novo. Então, ele fica assustado, né? Ele nem pensa que ele poderia fazer algo, mas aí ele eleva o pensamento a Deus, pede socorro aos amigos espirituais, eles vêm em ajuda àquela... Ele não o viu como um paciente, ele viu como um rival. Gente, ele era um médico, ele já foi um médico aqui na Terra. Olha como que os sentimentos menos bons, se a gente não tiver controle, eles voltam à tona, né? E nos tornam seres animalizados, né? Por isso que aqui fala que a nossa família é nosso cadinho de aprendizado. Então, aqui no Evangelho, o Kardec separa, né, da nossa família consanguínea e da nossa família espiritual, para nós entendermos um pouco mais sobre família. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel fala da parentela. Né? O que é parentela? A gente vê esse texto em diversos livros do Emmanuel, ele fala esse termo, parentela. No capítulo 62, ele não só lê um parágrafo, ele fala: é razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor, e o segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Então, mesmo que a gente suponhamos que a gente pensa que um familiar nosso, ele é uma parentela. Mas o que Emmanuel fala? Que a gente tem que converter mais tarde nas santas expressões da família. Né? Então, a família não seria parentela, mas a parentela pode se tornar família. Isso é um chamado do Emmanuel para nós, né? Chamando a nossa atenção quando a gente quer desistir dos nossos parentes, né? Quando nós achamos que não tem mais jeito. Mas aqui ele fala que é o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-as na liga divina do amor para a eternidade. O que é diluir as imperfeições dos sentimentos? É porque esses sentimentos menos bons que abrigam os nossos corações, que é a raiva, o egoísmo, muitos de nós somos muito petulantes ainda, né? Nós somos muito orgulhosos, né? Nós achamos que temos razão diante das circunstâncias em que nós vivemos, principalmente em nossa casa, né? Tem um texto de Emmanuel que ele fala: trate o seu parente como a um amigo. Né?
quer dizer que a gente não trata os nossos parentes como um amigo, uma pessoa, a maioria, muitos dos nossos parentes, né? Um amigo é quem a gente gosta, quem a gente confia, quem a gente pode sempre contar com ele. Então, mas ele fala que às vezes a gente pensa que a imperfeição está no outro, está no outro. Mas quando a gente muda esse olhar, quando a gente aprende com Jesus a ter compaixão de uma pessoa que tem um comportamento menos feliz, e ter um outro olhar para aquela pessoa, a nossa vida fica muito mais suave, muito mais serena. E fica mais fácil viver em família, né? Porque nesse mundo de provas e expiações, nós sabemos as nossas dificuldades de vivermos, de convivermos uns com os outros. No livro Pensamento em Vida, o Emmanuel fala de uma outra família, de outra forma de família também. Eu achei muito interessante, é no capítulo 12. Pensamento em Vida é um livro tão pequeno, parece mais uma cartilha, mas como que ele é profundo, como que Emmanuel retrata os assuntos aqui tão bem retratados, né? Ele fala que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental que lhe caracterizam as tendências. Então, às vezes, nós achamos que as pessoas, ele diz aqui, que as pessoas que nós estamos convivendo com nós encontramos com ela na linha mental em que lhe caracterizam as tendências, né? Nós estamos trabalhando as nossas tendências, e nós vamos ficar próximos dos que têm tendências afim conosco. Quando nós falamos que alguém é muito prepotente, está no meio de nós, provavelmente nós somos prepotentes também, quando nós fazemos esse papel de acusador. E Emmanuel fala, a chamada hereditariedade psicológica, é por isso que, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Isso não é só para o mal, né? Às vezes a gente vê famílias todas que elas têm afinação, né, de atividades e inclinações. Aí Emmanuel dá o exemplo de uma família de músicos. Terá mais facilidade para recolher companheiros de arte divina em sua descendência, porque muitas vezes os espíritos que assumem a posição de filhos da reencarnação, junto deles, são os mesmos amigos que eles incentivavam a formação musical desde o reino do espírito, refletindo-se reciprocamente na continuidade da ação em que se empenham através de séculos numerosos, né? Essas famílias, assim, a gente não tem muito, assim, eu não vejo muitas famílias igual o Emmanuel está falando aqui. Às vezes a gente vê, assim, família de determinados artistas, né, que tem muitos, às vezes outros parentes que seguem. A gente ouve uma família que é totalmente musical, igual aqui está falando, né? O pai gosta de música, os filhos gostam de música, a mãe gosta de música, vai ver os avós, a gente vê essa história. É disso que o Emmanuel está falando, né? Dessa sintonia, né? Dessa hereditariedade psicológica. E, por isso, de algum modo, é natural a aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Como seria bom se essa hereditariedade psicológica a gente conseguisse nas reuniões espíritas, nas casas espíritas, nas nossas casas, no nosso trabalho, né? Mas também, né, o mundo aqui na Terra não é só de hereditariedade psicológica para o bem. Então, a gente tem que, já que o Emmanuel fala disso, é a oportunidade que a gente tem de ficar junto em outra reencarnação, porque a vida é uma só, né? O espírito é eterno, né? Então, a gente tem que ir trabalhando, né, para ver como que nós estamos ligados ou interligados uns com os outros, como família. Gente, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro Constelação Familiar, do Divaldo Pereira Franco, com a Joana de Anjos. Gente, dá vontade de fazer uma faculdade com esse livro. Ele é fantástico. E ele tem PDF, pode baixar no computador, assim, para a gente poder estudar. Eu recomendo, tanto que na referência bibliográfica eu coloquei toda a obra, claro que eu não vou falar de toda a obra, mas a Joana, assim, ela fala não só de filhos, ela fala dos pais, ela fala dos avós, ela fala dos vizinhos,
ela fala das pessoas que a gente convive, ela fala de todo um todo, né? Do universo, de uma constelação. Né? Chama, o que é uma constelação? Né? Constelação familiar, essa extensão, né? De arvorear, né? do ser humano, que nós somos capazes, sim, de arvorear, mas a gente tem que se libertar do egoísmo para a gente conviver com mais pessoas, para a gente crescer uns com os outros. É um aprendizado de a gente não ficar só no nosso mundinho, né? É um aprendizado porque o nosso mundo moral, espiritual, ele tem que evoluir. Espero que as nossas evoluções sejam menos dolorosas, mas depende de nós. Então, a Joana fala dos filhos. Ela fala que desafetos graves mergulham nas vestes carnais a fim de recomeçar a experiência evolutiva nos braços e na ternura dos seus antigos algozes ou de suas vítimas desditosas, experienciando vivências de reparação mediante a compaixão e a ternura que propiciam encantamento, renovação e paz. Ela fala que a gente vai ter esses encontros, né, que são para recomeçar na nossa experiência evolutiva. E a gente que vem com a aparência de que a gente vem bem, né, criança, recém-nascido. Por que uma criança, quando a gente vê uma criança, ela move sentimentos de ternura, de cuidado, né, para que a gente cuide dessa criança. E ela fala que pode ser antigos algozes, que mediante as suas vítimas, né, mediante a compaixão e a ternura, pode proporcionar renovação e paz. Então, ela fala dessa dificuldade que às vezes a gente percebe nas nossas famílias, né, que aquele ente querido parece assim um inimigo da gente. E pode ter sido, mas não por parte dele, pode ter sido pela nossa parte. Aproveitando esse gancho no livro Ideal Espírita, no capítulo 92, psicografado pelo Chico e o Valdo Vieira, é o Valério que manda essa mensagem para nós, ele fala que a jovem casara-se com um homem amado, contudo, não suportava a sogra. A nobre dama recebia da nora injúrias, remoques e humilhações. Não podia acariciar o filho, sob pena de ver-se repentinamente insultada. Não conseguia trabalhar, coagida pelas críticas incessantes. Se tentava explicar, se era interpretada por descortês. Se doente, era obrigada a sofrer pesado martírio para que o filho não sofresse mais que ela própria. Aproveitando-se da viagem longa do espaço em que se ausentara em serviço, a nora expulsou a velhinha numa noite de frio rude e com tanto desconforto perambulou a infeliz que voltou a casa, depois de 5 dias, simplesmente para morrer. Anos rolaram entre as saudades do filho e as queixas da esposa, que nunca se reconciliaria com a sogra. Entretanto, chegou o dia em que a nora também desencarnou e, ao perguntar pela sogra, veio a saber, espantada, que ela estava ao seu próprio lar. Encarnara-se desde muito e recebera-lhe extremo carinho na posição de filha caçula, tendo ficado na terra como apoio afetivo do próprio pai. Não vale o cultivo da aversão de qualquer natureza, porque todo o universo vive equilibrado na lei do amor. Quando você estiver a ponto de odiar alguém, não se esqueça de que a reencarnação vem aí. É o Valério falando. É disso aqui que a Joana está falando, né? Né? Assim, esses ódios que a gente alimenta. Quando ele fala sogra ali, né, a gente até pensa, né? Mas a gente vê quanto que é a maldade, a perda de oportunidade para a gente tratar uns aos outros com mais carinho e com mais respeito. Não, ninguém faz mal para ninguém, faz para si próprio. É isso que a doutrina ensina para nós. Então, é o trabalho de fraternidade uns com os outros. E na continuidade do capítulo, no capítulo 4, a Joana fala que o que pode vir, igual a gente viu ali, né? Que a sogra veio ser a filha caçula. E ela voltou para a parte espiritual e que ela descobriu que aquela sogra dela foi a filha que ela amou, que ela cuidou com carinho, totalmente o avesso do que ela fez quando ela teve oportunidade, quando a sogra estava encarnada aqui na Terra com ela. Então, a Joana fala que a amante desprezada ontem retorna como filha rebelde, atormentada, ensejando ao genitor piedade e misericórdia, a fim de diluir-se ao ressentimento, tanto quanto o filho ingrato e grosseiro é o pai de experiência anterior, espoliado nas suas aspirações, tendo nova oportunidade de desculpar, caso não disponha de valor moral para perdoar. De novo,
A amante desprezada ontem retorna como filha rebelde, atormentada, ensejando ao genitor piedade e misericórdia, a fim de diluir-lhe o ressentimento. Tanto quanto o filho ingrato e grosseiro é o pai de experiência anterior, espoliado nas suas aspirações, tendo na nova oportunidade de desculpar, caso não disponha de valor moral para perdoar. Quando a Joana fala desse caso aqui, principalmente quando ela fala da amante desprezada, né? Então, que ninguém fica sem a presença do amor de Deus. Sejam até as escolhas que a gente fizerem, escolhas que podem ser dolorosas para nós, Deus não abandona nenhum de nós. Nós sempre podemos fazer o nosso roteiro moral, o nosso roteiro espiritual. Faz a gente lembrar do caso do André Luiz, no livro Nosso Lar, quando ele tem a oportunidade de ver a mãe dele. Quando o que o André Luiz queria o tempo todo? Era ver a família dele e encontrar com a mãe dele. Aí ele descobre que a mãe dele estava com ele o tempo todo e intercedeu por ele sair daquelas zonas umbralinas. Só que o André Luiz não percebia a presença da mãe dele devido às suas vibrações negativas, devido às suas vibrações inferiores. Até que ele caiu em si e percebeu que existia um Deus, um Criador de todo o universo. Ele cai de joelho, implora, e naquele momento de arrependimento dele, de vontade de mudar de vida, ele é socorrido e é amparado. E foi através do pedido da mãe dele, através do desejo dela, de tirar o André Luiz daquelas zonas inferiores, depois de 8 anos, é que ele reconheceu que ele era um filho de Deus. E nessa caminhada dele no Nosso Lar, ele encontra, tem lá no capítulo 16 do livro Nosso Lar, ele procura saber sobre o pai dele. E aí a mãe dele fala que o pai dele estava sofrendo em zonas inferiores, devido aos envolvimentos que ele teve aqui na Terra. E que 2 dessas mulheres que ele tinha convivido com ela, que ele tinha prejudicado, porque ele era um homem vaidoso, um homem que tinha posses, um homem que pensava só no material, no lado sensual da vida. E essas mulheres viraram espíritos algozes dele na parte espiritual, buscando resposta, buscando um encontro com ele o tempo todo, viraram obsessoras dele. Isso impedia. Às vezes, a mãe dele fala, que ele tinha alguns momentos que parecia que ele ia conseguir se recompor. E aí logo ele voltava às vibrações menos boas. Gente, não adianta a gente ler um livro, não adianta a gente estudar um livro, se isso não trouxer um aprendizado para a nossa vida. Olha quanto sofrimento que a gente pode evitar para nós, evitar para os outros, com o nosso comportamento, com nossa busca de um comportamento de um cristão. E aí, essa mãe do André Luiz, porque ela é uma das poucas personagens, ela acho que é a única personagem que tem no livro que a gente não sabe o nome dela. A gente não sabe qual é o nome da mãe do André Luiz. Ela nem cita o nome dela. Né? E o André Luiz também não chama André Luiz. Ele coloca esse nome para ele não ser reconhecido, porque ele era de uma família do Rio de Janeiro. E aí ela vai e surpreende André Luiz quando ela fala que ela vai tomar uma decisão. A decisão dela qual é? Vir à Terra de novo, casar com o pai do André Luiz, com o marido dela de novo, e ter as 2 filhas amantes, e ter as 2 amantes dele como filha. Imagina como que ela vai passar aperto. Quanta rebeldia que essas meninas podem vir, que a gente vem com os nossos resquícios do nosso passado, mesmo que a gente tenha o esquecimento do passado, nós temos o nosso espírito, né? Que é um espírito, a maioria dos nossos espíritos são espíritos velhos, né? Espíritos devedores. E aí o André Luiz não gosta, a princípio ele não gosta dessa ideia. Aí ela fala que os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe, de que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados. Poderíamos, acaso, residir num palácio relegando os filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância, já que poderei contar contigo aqui, doravante, reunir-me-ei a Luísa, a fim de auxiliar teu pai e reencontrar o caminho certo. Insistiria, no entanto, com a senhora, não haverá meio de evitar essa contingência? O André Luiz não queria que ela passasse por isso, por exemplo, dentro do conhecimento dele.
dentro da limitação espiritual dele. Não, ela fala, não seria possível. Estudei delidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. E André Luiz fala que o que ela ia fazer iria fazer mal para ela. Como que ela ia, tipo assim, como que ela ia descer tanto, assim, já que ela tinha conseguido uma elevação espiritual, conviver de novo com essas 3 pessoas. Aí, o que ela fala? Que ela não pode trazer o inferior para o superior, mas pode fazer o contrário. É o que Jesus fez por todos nós, né, gente? Jesus, né, ele veio estar conosco numa elevação, um espírito puro, que veio estar para nos ajudar, nos socorrer, nos ensinar. Por isso que Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. Então, assim, quanta sabedoria que tem nos livros, e às vezes a gente não percebe, a gente não consegue entender toda essa leitura. Eu não sei quantas vezes que eu já li esse capítulo, não sei quantas vezes que eu já li o Nosso Lar. E, claro, isso tudo vai estar na minha conta, né? Mas quantas vezes, cada vez que eu leio, eu, com os outros, com as outras leituras, com os outros conhecimentos, eu tenho um outro olhar, né? Eu tenho um outro olhar desse espírito que é a mãe de André Luiz. E aí o André Luiz indaga, e essas mulheres, indaguei, o que será feito dessas infelizes? Ela fala, serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente, intensificando as forças contrárias, como não se pode apagar na terra um incêndio com o petróleo. É indispensável amar. André, os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um séptico, e essas palavras e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. E olhos brilhantes e untos, como se estivesse a contemplar horizontes do porvir, rematou. E mais tarde, quem sabe, talvez regresse a nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união. Identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Olha o que ela fala. Além dela arrebatar, dela cuidar, dela ficar e educar essas filhas, ela pretende, né, mais tarde, né, trazê-las para a família dela, que só vai cada dia aumentando. Essa família dela, essa família espiritual dela, essa família universal. Ele não quer que ela cuidar delas e depois se separar. Ela quer fortalecer esses laços, né? Ela regaço materno. Então ela fala que vai oferecer esse regaço materno para elas, né? Da gente se pensar em nossas mães, né, gente? O que as nossas mães nos ofereceram, nos aceitaram aqui na Terra, os nossos pais que nos trouxeram essa bendita oportunidade de estar aqui na Terra. O Haroldo fala, o Haroldo Dutra diz, que só de ter trazido a gente aqui na Terra, nós já estamos em dívida com os nossos pais. Nós devemos agradecê-los eternamente por essa bendita oportunidade de renovação, de oportunidade de progresso. Então, às vezes, a gente acha que o pai da gente é mais chato, é ignorante, ou o nosso pai, às vezes, não conduna com as nossas ideias, e nós queremos mudá-lo e modificá-lo, mas não esqueçamos de agradecer a Deus por essa oportunidade que os nossos pais nos deram. Aí a Joana também continua no capítulo 4. No seio da família, em razão da convivência desde o berço dos vínculos biológicos, mais fácil torna-se a recuperação de uns e de outros, por impositivo da dependência dos que chegam diante daqueles que já se encontram na experiência humana, requerendo oportunidade e amparo. Esse é um recado para todos nós, né? Quem não tem um parente difícil? Ou quem não é o parente difícil está dando trabalho para todo mundo na casa, né? A gente sempre fala que é o outro. Quem garante que nós não somos esse que veio na nossa família, né? Para recuperar, para nos recuperarmos uns dos outros. Quando a gente estuda um pouco sobre a família, a gente tem que pensar mais como que a gente tem vivenciado esses valores no nosso dia a dia. A Maria Montessori, a Joana fala,
que ela foi educadora, né? Tem escolas que tem o nome dela, ela escreveu muitos livros. Ela fala que sobre a época de que se deveria começar a educação dos filhos. Olha o pensamento dela. Quando é que a gente deve começar a educação dos filhos? A Montessori responde 20 anos antes. Isto é, quando os futuros pais deveriam começar a preparar-se a trabalhar emocionalmente para saberem como orientá-los. Então, jovens aí que estão pensando em ter filhos, esse preparo tem que ser antes. Nós todos, né? Não temos escola de pai, de mãe, mas temos a escola do Evangelho que pode nos ajudar, que com certeza pode, não, vai nos ajudar bastante. Aí, no capítulo 30, que fala da constelação familiar perene, eu escolhi esse capítulo porque nós todos temos dificuldades aqui na Terra, todos passamos por provações e um cadinho de cada família. A Joana fala que, da mesma forma, não se pode modificar o comportamento de um espírito rebelde, que vem na condição de filho, fruindo dos recursos do amor que lhe é dedicado e de sua saudável educação. Se procede de inúmeras resistências viciosas, comprometidas com o erro, com o crime, com a desolação. O patrimônio de amor e de ternura que ora lhe é oferecido ficará adormecido e ressurgirá em germe oportunamente noutra existência, alimentando-se a esperança, estimulando no avanço, encorajando nas dificuldades. Isso aí é uma lição para nós pais, né? Que para a gente não desistir dos nossos filhos, não desistir de amá-los. Não que a gente tem que ser conivente com alguns comportamentos, né, que ela fala. Mas ela fala que esses espíritos que nos dão esse trabalho, que nos causam essas dificuldades, né, procede de inúmeras existências viciosas, comprometidas com o erro, com o crime, com a desolação. Então, Deus coloca esses filhos, igual perguntaram para o Chico, porque uma mãe tinha uma criança que tinha uma deficiência mental, e perguntou por que ela. Né? Aí o Chico falou que Deus dá filhos especiais para mães especiais. Isso serve para a mãe e para os pais. Né? Se nós temos um problema mais acentuado assim, em nossa casa, pensemos como o Chico falou com essa mãe. Então, o que a Joana recomenda? Né? Que alimentar a esperança, estimular o avanço, encorajando nas dificuldades. Ela fala uma frase assim fantástica, Joana, que é uma frase que eu acho que nós deveríamos tê-la para a gente refletir antes de dormir. Nada se perde em a natureza, especialmente no que se diz respeito aos investimentos do amor. Não, ela dá uma esperança para nós pais, né? Que nada está perdido. E que na natureza, especialmente no que se diz a respeito do investimento do amor. Assim, a família que resultou da união de espíritos de diversas procedências, unindo-se pela consanguinidade, embora a temporalidade de convivência, abre espaços para uma futura constelação perene, quando todos os seres se considerarão irmãos e lutarão juntos, porque reconhecem a divina paternidade. Então, ela fala do nosso futuro, né? Do nosso futuro, que às vezes nós estamos passando. Qual família que não tem nenhuma dificuldade? Aqui nessa terra, nessa nossa condição, é muito difícil, né? Todos temos provações. Às vezes não são os filhos que é a aprovação, são os pais que é a aprovação para os filhos também. E quantos filhos que a gente vê, os pais escolhem caminhos assim, menos retos, e aqueles filhos são extremamente amorosos com eles. É Deus mesmo, na sua misericórdia, né? Oferecendo ao investimento do amor. Então, que a gente veja assim, no nosso dia a dia, nas nossas famílias, que o que a gente fizer, nós estamos investindo no amor. E aí, Joana fala desse amor universal, que um dia todos nós vamos gostar mesmo uns dos outros, né? Nós amaremos uns aos outros, né? Nós seremos uns pelos outros, e não uns pelos outros, como ainda somos aqui na Terra, né? Então, temos que refletir nesse investimento. Será que nós estamos investindo no amor das pessoas que estão ao nosso redor? Aí pensa, o que é esse investimento hoje? Seria a paciência, a tolerância, o perdão, o silêncio. Muitas vezes a gente esbraveja, grita, altera a voz, causando mais dificuldade ainda para resolver as questões das nossas famílias no dia a dia.
Nós não somos santos, né, gente? Porque se fôssemos santos, nós nem estaríamos mais reencarnando. Mas nós somos candidatos a anjos. Então, vamos nos preparar mais, né, dentro do que nos é ofertado, do que a doutrina nos oferta nos seus ensinamentos, né? No livro Vida e Sexo, é outro livro que ele tem que ser lido todo também, é toda a obra. No capítulo 2, Emmanuel fala sobre a família, e fala que a parentela no planeta faz de filtro da família espiritual, sediada além da existência física, mantendo os laços pré-existentes entre aqueles que se comungam o clima. Arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada, assim, de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Apesar disso, importa reconhecer que o clã familiar envolve incessantemente para mais amplos conceitos de vivência coletiva, sob os ditames do aperfeiçoamento geral, conquanto se erija sempre em educandário valioso da alma. Temos, dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento, para a edificação do mundo melhor. Pensar que o Instituto Doméstico é uma organização de origem divina é ter a certeza da presença de Deus em todos os nossos familiares, né? Em todas as pessoas que nos cercam no nosso dia a dia. Às vezes nós não nos portamos como os filhos de Deus uns com os outros. Parecemos inimigos de Deus dentro de casa. Quando a gente desfaz de alguém, nós estamos fazendo... Porque se alguém fizer alguma coisa com os nossos filhos, claro que a gente vai ter que usar um bom senso para ver o que o nosso filho provocou aqueles maus tratos. Mas a gente gosta quando alguém desfaz de um filho da gente, quando alguém maltrata um filho da gente, quando alguém age de uma forma injusta com o filho, né? Com o nosso filho da nossa casa, a gente não gosta. A gente tenta ter bom senso e agir com uma certa diplomacia, não perder a cabeça. Tem gente que age assim não mais, não. Tem gente que perde a cabeça, que briga, que mata, que destrói. Então, assim, a gente acha que a gente já está um pouquinho melhor, né? Eu acredito. Mas mesmo assim, a gente continua não gostando. Agora, imagina Deus, quando a gente desfaz uns dos outros, quando a gente maltrata uns aos outros, com nossos excessos ou com a nossa indiferença. Né? Porque o contrário do amor, gente, não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. E quantos filhos de Deus são necessitados, assim como nós, uns dos outros, necessitando de um olhar materno, de um olhar paterno, de um olhar de irmão que nós devemos ter uns com os outros e a gente não percebe. Está dando os 10 minutos, consegui parar. E aí? Não tivemos pergunta não, viu, Miriam? Pode dar continuidade aí, mas ainda dá tempo ainda. Quem quiser participar, pode colocar aí no chat aí a pergunta para ser respondida, ok? No texto Jesus em Casa, ele fala que o Emmanuel fala que o lar é o santuário em que a bondade de Deus te situa. Dentro dele, nos fios da consanguinidade, recebe o teu primeiro mandato de serviço cristão. Falando para nós que o mandato que a vida dos nossos filhos é um mandato do serviço cristão. E aí que te avistas como adversário de ontem, convertido em parente próximo, e que retomas o contato de afeições queridas que o tempo não apagou. Então, tem o que a Joana falou, tem os amigos e tem os inimigos. Né? Tem as pessoas que somos afins e as que não somos ainda. O mundo é a grande ribalta dos teus ideais e convicções, mas o lar é o espelho para o testemunho de tua fé. Então, não adianta a gente ficar falando de Deus, não adianta a gente testemunhar a nossa fé fora de casa. Começa em casa, primeiro na nossa casa, porque aí a gente vai poder receber outras pessoas como nossa família, a gente vai trabalhando as nossas imperfeições. Não adianta a gente ser aqui igual falar, igual estudar, é ótimo, né, gente? Todo mundo calado, todo mundo pensativo, ninguém resmunga.
Até gostaria de ver mais os rostos, mas tem letra M, letra N, N, M, S, cada um põe a letra aqui, mas tudo bem, né, gente? Né? Não dá para ficar muito no olho com olho, mas é ótimo. Agora em casa, né? Se alguém colocar um M na cara assim, na hora do almoço, um N, um T, um O, e não querer que nem ter contato, ou a gente fazer isso com o outro, não é legal, né? Então, se a gente começar a tratar bem os de casa, a gente vai ter amor com os de fora também, né? Ele fala, não ouvides a necessidade de Cristo no cenáculo de amor em que te refugias. Escolhes alguns minutos. Olha o que o Emmanuel está falando para a gente. Escolhes alguns... Está falando do culto no lar. Muito esquecido ainda e muito falado, mas ainda não é muito praticado. Não ouvides a necessidade do Cristo. Escolhe alguns minutos por semana e reúne-te com os laços domésticos que te possam acompanhar no cultivo da lição de Jesus. Quando seja possível, na mesma noite, no mesmo horário, faça teu círculo íntimo de meditação e de estudo. Depois da prece, com que nos cabe agradecer ao Senhor, o pão da alma, abre as páginas do Evangelho e lê, em voz alta, algum dos seus trechos de verdade e consolo, para o que te receberás a inspiração dos amigos espirituais que te assistem. Não é necessário a leitura por mais de 10 minutos. Em seguida, na intimidade da palavra, livre e sincera, todos os companheiros devem expor suas dúvidas, seus temores e dificuldades sentimentais. Através da conversação edificante, emissários da esfera superior distribuirão ideias e forças em nome do Cristo, para que horizontes novos iluminem o espírito de cada um. Aprenderás que semelhante prática vale por visita de nossos corações ao eterno benfeitor, que nos tomará o esforço por trilho de acesso à sua divina luz, transformando-se o culto da boa nova em fonte de bênçãos, dissolvendo em nosso campo de trabalho todas as sombras da discórdia e da ignorância, do desequilíbrio e da irritação. Dize-te amigo do Cristo, afirma-te seguidor de Cristo e clamas com razão que Cristo é o caminho redentor da terra, mas não te esqueças de erigir-lhe assento constante e mesa no próprio lar, para que a luz do Evangelho se te faça vida e alegria no coração. Emmanuel. É uma chamada para todos nós do Emmanuel, né, gente? Da importância do culto no lar. A importância de trazer Jesus, apresentar Jesus para os nossos filhos. Eles podem ter conhecido Jesus já em outras reencarnações, mas a melhor reencarnação que a gente tem é esta. Pode ter visto e vai aperfeiçoar. Então, os pais têm uma responsabilidade muito grande sobre essa formação espiritual dos filhos. Quando eles estiverem maiores, escolherem outros caminhos, aí é a escolha deles pelo livre-arbítrio. Aí nós temos que ter plantado a semente. Mais cedo ou mais tarde, como diz a Joana, esse amor germinará. A gente, às vezes, não vai colher os frutos nessa vida, nessa reencarnação, mas, com certeza, está plantada a semente no coração dos nossos familiares. Isso também não serve só para os filhos, para o marido, para a esposa, para outros familiares. Tem gente que mora com o pai, com a mãe, com a avó, com a tia, com o sobrinho, com outros familiares. Mas suponhamos que as pessoas que estão na nossa casa não queiram fazer o culto no lar. Nós temos que respeitar também a vontade deles. As crianças não, né? Até uma certa idade, né? Porque se o seu filho resolver não ir para a escola hoje, ele não vai, não. Ah, vai. Ele vai para a escola. Então, o culto no lar, até assim, trazer os nossos filhos, né? É nossa responsabilidade conduzi-los. Depois eles podem fazer suas escolhas. E se for necessário, a gente tiver que fazer sozinho, o culto no lar, que nós façamos. E que nós não percamos a fé e a esperança em Deus e que o amor vai se fazer presente no coração de todos nós nesses momentos e vai ser um alimento para nossas almas, mas um alimento que não tem fim, né? Um alimento interminável. Ô, gente, 20h56. Ai, como passa rápido o tempo aqui na Terra. Eu quero agradecer a todos vocês pela presença. Eu acho que família devia ser mais falado, a gente devia trazer mais para os nossos estudos, né? Fazer cada vez um pouquinho mais falando sobre a família. É muito importante para a nossa... Ninguém conscientiza ninguém, né? Mas sensibilização para a nossa sensibilidade espiritual. Muito obrigado, muito, muito agradecido pela presença de todos vocês.
E vamos dar continuidade, porque vamos passar a parte agora dos recados. Isso. Nós que agradecemos, o assunto foi abordado de maneira primorosa. Uma hora realmente é muito pouco para a gente poder discorrer sobre um assunto de tamanha importância e envergadura na nossa caminhada, né? Mas agradecemos e não vão faltar oportunidades para que nós tenhamos novamente essa chance de falar sobre realmente o que pensa em família, né? O grande desafio e a oportunidade de todos nós. Bom, meus irmãos, primeiramente eu queria agradecer. Vou começar hoje com os recados, agradecendo a todos vocês pela ajuda que têm dado à casa nesses momentos de pandemia, por esses momentos tão tumultuados, mas que fazem parte do nosso crescimento, da nossa evolução, principalmente nos recursos da obra. Em breve nós teremos um vídeo mostrando as atualizações da obra. Está ficando muito bonito, os banheiros estão ficando lindos. Nós conseguimos também já fazer a mudança da dispensa. A dispensa já está numa condição nova, melhor, mais confortável, mais adequada às exigências sanitárias. Já conseguimos também instalar um lavatório coletivo e um ponto de água lá embaixo. Agora, nós vamos precisar de dar continuidade a esses serviços. Nós precisamos finalizar esses serviços, né? Ainda faltam algumas coisas que a gente precisa executar para que possamos utilizar a maneira já iniciando, que é no acesso da fraternidade. O portão principal ali, nós estamos tendo que adequar aquela rampa ali, porque aquela rampa está um pouco fora de norma e apresentou alguns problemas, e nós tivemos que fazer uma intervenção meio que emergencial nela. E por isso, nós estamos aqui, meus irmãos, novamente pedindo aqueles que tiverem o coração aberto, a condição de ajudar. Precisamos da ajuda de vocês, do recurso, não só para essas obras, mas para a manutenção da casa. Nós temos o pessoal da assistência, que hoje nós estávamos conversando com eles. O número de famílias assistidas aumentou muito esse ano passado, principalmente em função de pandemia e do alto nível de desemprego. Pedimos a vocês, encarecidamente, aqueles que tiverem condição de doar, e tiverem vontade também, fiquem à vontade realmente para poder nos ajudar nessa jornada. E quando nós retornarmos ao meio físico, com fé em Deus esse ano, a gente pretende voltar, com a graça de Deus e a permissão do mais alto, retornar à atividade, nós teremos instalações melhores, mais adequadas e mais seguras para todos. Então, o meu recadinho hoje era esse. Primeiramente, muito obrigado. Todos que tiveram a condição de ajudar, e fiquem à vontade, se tiverem condição, nos ajudem. Porque o volume de obras lá ainda é muito grande, mas todas essas obras, vocês terão condição de vivenciá-las e aproveitar delas. Ok, meus irmãos? Muito obrigado. Toninho, você faz a prece final em nome de todos nós? Sim. Paulo, nós já temos um vídeo, tá? Já ficou pronto? Já está pronto. Se quiser rodar, passa para o pessoal aqui. Ver aí. Vamos ver. Me aguarda aí, pessoal.
Ok? Deu certinho? Então, que bom. Bom, pessoal, então, continuando aí nos agradecimentos, né? E finalizando aí nosso estudo de hoje, para que possamos estar com o pensamento aí dentro desse aprendizado, que possamos agradecer por essa rica oportunidade, que Jesus, nosso mestre amado, nos ensinou sobre a grande família, a família universal, que tanto nos ensina, como vimos hoje no estudo, para o nosso crescimento, para a nossa melhora. E dentro desse texto, né, desse aprendizado da família universal, quero pedir nesse momento para que possamos elevar nossos pensamentos, para que possamos nos unir nesses pensamentos em favor dos nossos irmãos que se encontram ilhados nas suas casas, que se encontram ilhados na sua cidade, que se encontram ilhados nas estradas, rogando ao Mestre Jesus o amparo, o auxílio e o benefício que chegue a esses nossos irmãos, que eles possam ter a fé, a esperança e a resignação, né, que o amparo não vai faltar. Agradecemos, Mestre amado Jesus, esteja sempre conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado aí, pessoal. Uma boa semana, viu? E até quarta-feira, se Deus quiser. Beijo. Boa noite. Para mais estudo. Obrigado, Miriam. Obrigado. São Lourenço. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos vocês.